ao top de 5 segundos. Sessão na Câmara de Itapiraí, em rede mundial. Com a graça de Deus, declaro aberta a 9ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Itapiraí, realizar-se nesse dia 2 de junho de 2025. Determino a leitura da primeira chamada. César Roberto de Araújo. Presente. Denise Aparecida Cavalcante. Presente. Dorvílio Teodoro Bento. Dorival Teodoro Bento. Presente. Dorvílio Antônio Faria. Presente. Gerson Luiz Glasser. Presente. Humberto Pereira da Silva. Presente. Joel Dias de Moraes. Presente. José Pires. Presente. Nivaldo Ferreira Presente. de Souza. Determino a todos que fiquem em pé para a execução do hino nacional. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve num colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que os tentas estrelado, e digam verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, redime que te amor a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Um minuto de silêncio para o seu Oscar. Mais alguém? Um minuto de silêncio.
Determina a leitura da ata da 8ª sessão ordinária. Leitura da ata, somente a votação. Todos de acordo? Sim. Dispensar. Sim. Declara aberto o expediente interno e solicita ao secretário da Câmara que faça a leitura e explicações, caso julgue necessário, dos projetos de lei em pauta. Projeto de lei complementar número 003 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar número 4/2025, Poder Executivo, dispõe sobre alteração. Número 3, desculpe, presidente, fui eu errado aqui na minha coisa que estava errado. Projeto de lei complementar número 3/2025, autor Poder Executivo, dispõe sobre alteração no plano de carreira dos servidores públicos do município de Itapiraí. Fica ampliada de uma vaga para 2 vagas o número de vagas de emprego efetivo de procurador jurídico, constante no anexo 1 da Lei Complementar 58, de 1º de julho de 2013. Fica ampliada a carga horária do emprego efetivo de advogado, que passará de 16 horas para 30 horas semanais. Arauto Todesco, prefeito municipal. Após a leitura do projeto de lei complementar, encaminho para a Secretaria Administrativa para distribuições às comissões permanentes no prazo regimental. Projeto de lei complementar número 004/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar número 4/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alteração no plano de carreira dos profissionais do magistério público municipal. Fica alterado o valor do salário base do emprego em comissão de coordenador pedagógico, constante no anexo 3 da Lei Complementar 47/2011, tabela 1, referência 1, que passa de R$ 5.055,75 para R$ 5.561,32. Fica alterado o valor do salário básico do emprego efetivo de diretor de escola, que passa de R$ 5.696,25 para R$ 6.265,85. Prefeito Municipal Arauto Todesco. Esse vai para as comissões e depois vai ser discutido. Após a leitura do projeto de lei complementar, encaminho para a Secretaria Administrativa para distribuições das comissões permanentes no prazo regimental. Projeto de lei número 03/2025, de autoria do Poder Executivo. Dispõe, projeto de lei número 3/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e de outras providências, desapropriação de imóveis, aquisição de imóveis, no valor de R$ 40 mil, referente a 438 metros, situado na bairro Vila Dona Leó, declarado de utilidade pública, para a implantação de uma rede de escoamento de água pluvial na Avenida Júlio de Mesquita Filho e bairro Jardim Nova Esperança, direcionada à Avenida Coronel Moreira Lima. Após a leitura do projeto de lei, encaminho para a Secretaria Administrativa para a distribuição às comissões permanentes no prazo regimental. Solicito ao segundo secretário da mesa diretora que faça a leitura dos requerimentos número 252 ao 258, de autoria da vereadora Denise Cavalcante. Requerimento 252. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja enviada a esta Casa de Leis planilha detalhada constando nome, lotação, cargo e função exercida, ou seja, a descrição das atividades exercidas no dia a dia e não a descrição do cargo que consta no plano de carreira, de todos os servidores em cargo em comissão contratados pelo Poder Executivo. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Vou aguardar a resposta. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimentos número 253. Requerimento número 253. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações.
seja informado a esta Casa de Leis se há projeto para implantação de estacionamento em L, em frente à pré-escola Benedito Pires da Cunha, utilizando a calçada em frente à quadra de areia e ao redor do campo. Caso a resposta seja não, que seja elaborado e executado o referido projeto, reservando vagas para autistas. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Ali na rua do pré-escola, aqui em Itapiraí, está muito difícil para os pais estacionarem, para os funcionários estacionarem, né, do lado em frente ao prédio você já não pode estacionar, então você só pode estacionar do outro lado. E, né, logo logo nós vamos estar, o conjunto habitacional, as pessoas vão mudar ali, então aquela rua está difícil, o trânsito ali em horários de pico, então como ali o campo, a quadra não é sempre utilizado, eu acredito que esse estacionamento não vai atrapalhar também o uso pelo esporte tanto do campo quanto ali da quadra de areia. Perfeito, vereadora, parabéns. E eu gostaria de lembrar que já existe o projeto de lei a respeito das vagas especiais para autista, que é de minha autoria, né? A partir do momento que é atendido o pedido da nobre vereadora, estaremos cobrando juntos isso aí. Parabéns. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 254 da vereadora Denise. Requerimento número 254. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis se há projeto para implantação de estacionamento na parte posterior. Acho que eu li. Será que eu li errado? Parte posterior, desculpa. Na parte posterior da pré-escola Professor Benedito Pires da Cunha, para uso dos funcionários. Caso a resposta seja não, que seja elaborado e executado o referido projeto. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, daria para fazer ali pela parte de trás do prédio, entrando pela outra rua. Né, eu sei que o espaço não é amplo, mas também já resolveria um pouco dessa questão dos carros. E ali também tem a confecção. E pelo menos daria para os funcionários estar encostando o carro ali. Já ia ajudar bastante ali, sobrar vaga para os pais. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 255 da vereadora Denise. Requerimento número 255. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja enviado a esta Casa de Leis cópia do contrato firmado entre o Poder Executivo e a empresa Estrela Sul, que realiza o transporte do município. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Bom, no dia 20 de maio, a gente tem várias reclamações da empresa, infelizmente, né? A gente sabe que o transporte no município é uma coisa cara, mas no dia 20 de maio que a gente estava lá em São Paulo, estava eu, César, Gerson, Nivaldo, recebemos uma reclamação, né, que o ônibus estava muito lotado, fui investigar e, segundo informações, né, não sei se é verdade ou não, a empresa tem que ter, sei lá, X ônibus e não está colocando a quantidade de ônibus correta. Então, por isso que eu estou pedindo o contrato para a gente poder fiscalizar melhor. E o valor do passe é 13,50 mesmo? Acho que é 12 e pouco. Não, mas subiu, disse que subiu? Não? Eu sei que esse valor de 12, né, por quilometragem, Nossa, e também tem uma exigência do sindicato, né, até que veio aí, porque tem que ter plano de saúde, enfim, são várias exigências que o sindicato faz com a empresa. Vamos aguardar esse contrato e fiscalizar e a gente passa para todos, mas aí, se for o caso, a gente chama a empresa, chama o sindicato também para a gente estar verificando essas questões. Tá ótimo.
Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 256, da vereadora Denise. Requerimento 256. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja enviado a esta Casa de Leis planilha detalhada constando nome, lotação, cargo e função exercida, ou seja, a descrição das atividades exercidas no dia a dia e não a descrição do cargo que consta no plano de carreira, de todos os servidores contratados como escriturário, recepcionista, oficial administrativo e coordenador de serviço administrativo. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Eu vou aguardar, mas essa é por uma questão até de aumento que a gente vem lutando aqui nessa Câmara. E então, assim, muitos fazem uma função bem diferente e não estão recebendo por isso, né? Tem funções mais abaixo e tem um trabalho, né, de muita... Não que todos não tenham responsabilidade, né? Mas vamos aguardar com esse documento, ver o que a gente pode fazer para o próximo ano. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 257, da vereadora Denise. Requerimento 257. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis se há contrato vigente entre a Prefeitura Municipal e a Sabesp para a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em caso afirmativo, enviar cópia integral do contrato, qual base legal e contratual que permita a cobrança de 100% da tarifa de água com o valor de tarifa do esgoto, se há previsão de revisão contratual ou renegociação das condições das tarifas com a Sabesp, se a administração municipal já solicitou formalmente a revisão da tarifa à Sabesp ou à Arcesp, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, se existe mapeamento atualizado da cobertura da rede de esgoto e do percentual efetivamente tratado no município. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Esse requerimento foi até uma indicação da Val, lá do Turvo. Na última sessão ela colocou que tem muitas cidades que você não paga, por exemplo, se você gastou R$100 de água, a sua conta vem R$200, que você vai pagar R$100 do consumo, mais R$100 do esgoto. Fiz esse requerimento para a gente ver como está no contrato. Pela pesquisa que eu fiz, muitas cidades que têm a Sabesp, como que é a responsável, a maioria funciona assim, mas eu não fiz a pesquisa, né? Não abrangi todos os municípios. Alguns municípios do Vale Ribeira são 80%. Então. Uma vez eu pedi também isso aí já, mas agora o cara que está mudando. Você sabe quais? Não. Não. Uhum. Não só a pesquisa saiu da nossa região aqui de Sorocaba, mas Sorocaba na época Sorocaba era o SAI, né? Então, sim. Mas foi feito Piedade, Sabesp. Aqui na nossa região aqui, quando eu fiz o levantamento, isso mais de 10 anos atrás, né? Isso aí que eu fui voltando nessa casa, eu fiz o levantamento no Vale do Ribeira, que foi registro, esses lugares era 80%, mas eles passaram uma resposta que eu não lembro agora para falar exatamente, mas o contrato falava mesmo que era 100%, não tinha jeito. Vamos guardar esse contrato aí para ver o que a gente consegue fazer. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 258 da vereadora Denise. Requerimento número 258. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis quando será realizado a entrega dos uniformes escolares aos alunos da rede municipal de ensino, bem como qual a possibilidade de ser entregue peças mais adequadas ao período do frio, como agasalhos tipo moletom, calças e blusas de manga longa. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. O ano passado eu não tenho certeza. Eu sei que esse ano não foi entregue o uniforme. Parece que eles fazem um ano sim, um ano não, se eu não me engano. Mas tem cidades que fazem, que entregam todos os anos.
E também que seja pensado num uniforme mais adequado ao nosso clima, né? Porque não é todo mundo que tem condições de estar comprando um agasalho para o seu filho. Então, que venha num material mais quentinho para proteger agora dessa época do frio. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Solicito a primeira secretária da mesa diretora que faça a leitura dos seguintes requerimentos. Requerimento número 259, 260, 2025, de autoria do vereador Dorival Teodoro Bento. Chicão. Requerimento número 259/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Reiterando o pedido número 055/2025, de minha autoria, seja informado quais providências foram tomadas para implantação de ponto de ônibus na rua João Paulo de Camargo, em frente ao núcleo social do bairro Quaresmal, e ou manutenção do ponto de ônibus existente a 150 metros do local. Vereador Dorival Teodoro Bento. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Senhor presidente, eu vou guardar a resposta, até porque já foi pedido, né? Foi pedido e foi prometido, né? Que já estava agilizando, mas já está indo para 4 meses. Então eu vou aguardar até que a semana, eu vou tirar foto das mães com as crianças lá, daí fica mais fácil para a gente resolver isso daí. Porque o ponto de ônibus não é só lá no bairro do Quaresmal, tem ponto de ônibus, tem que ser feito no bairro dos Garcia, e tem vários outros lugares que não precisa pedir ponto de ônibus. Aproveitando aí uma parte, vereador, ainda falta ali o do 35 que eu pedi, lá o do Cristo Rei, né? Vou falar de novo, vou falar mais uma vez, gosto muito do prefeito, mas sou obrigado a falar. Era caminho dele todo dia, é caminho ainda, né? E o ponto lá do Cristo Rei foi uma vergonha, ficou um ano caindo, né? O prefeito passa ali todo dia, e agora acabou de cair, né? Eu já pedi umas 3 vezes aqui em sessão, já mandei requerimento. O da entrada dos Pires foi retirado, também não foi colocado mais, estava caindo também, que é caminho dele também. Senhor prefeito, pelo amor de Deus, né? Dos Mariano também, justamente, pelo amor. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento número 260 do vereador Chicão. Requerimento número 260/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada quantas vagas de cargo de diretor escolar estão vagas no quadro da educação e se há concurso em aberto. Caso a resposta seja sim, enviar lista dos classificados. Vereador Dorival Teodoro Bento. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Senhor presidente, eu vou guardar a resposta, né? Porque a gente fica mais tranquilo, né, para a gente ver na resposta, até porque a gente já está vendo que as coisas, parece que na educação, né, o trâmite não está sendo correto, né? Até porque foi tirada a coordenadora daqui, foi feito como é que foi lá, acho que uma licitação, como é que foi feito lá? Sei que tiraram a Fernanda daqui da escola Enir e transferiram para o Turvo. Quer dizer, descobriu um santo para cobrir o outro. Então, agora eu vou aguardar essa resposta para a gente ver qual o caminho que a gente precisa ser tomado, né? Porque a gente fez a reunião, foi decidido o que era para ser feito, essa casa não está sendo respeitada, não está sendo comunicada, né? E as coisas estão indo à revelia, né, vereador César? Então, eu vou aguardar a resposta para a gente ver qual o caminho que eles estão tomando no caso de supervisor de coordenação do nosso município. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento número 261 ao 263, de autoria do vereador Dorvilho. Requerimento número 261/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado se há projeto para a construção de cobertura na parte posterior do prédio da garagem municipal Chico Matias. Vereador Dorvilho Antônio Faria. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, a vereadora Denise já tocou nesse assunto dos equipamentos agrícolas. E nós estamos com um problema lá, por isso que eu fiz esse requerimento para
Para ver se eles têm um projeto de cobrir uma parte no fundo da garagem, que tem um espaço, até fizeram uma limpeza agora, para não ficar os maquinários na chuva ali. E parte está usando a garagem da saúde, é onde que nós guardamos as ambulâncias. Tem um monte de coisa ali que tem que ser tirado, então eu fiz requerimento para ver se a prefeitura já tem essa ideia, esse projeto, e está cobrindo lá. Não é uma coisa também que vai custar um absurdo. E vai proteger os equipamentos e fica o espaço, já que nós não temos um setor só para a saúde, só para o transporte de saúde. Futuramente acho que a gente vai ter que pensar nisso daí, ver se a prefeitura consegue um terreno e construir uma área para o transporte da saúde. Porque hoje tem a Secretaria de Saúde, mas aqui, junto com o posto, tem a Secretaria de Educação, tem o Social, tem não sei o quê, mas o transporte da saúde não tem um lugar fixo para ele, está tudo na garagem, tudo junto, que eu acho que não é o correto por uma coisa ou outra, uma contaminação daqui, uma de lá. Então acho que é bom a gente estar separando também as coisas. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 262, vereador Dorvírio. Requerimento número 262/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado quando será implantada sinalização de mão única na rua Adolfo Nimitz, ao lado da Igreja Católica. Vereador Dorvílio Antônio Faria. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, essa rua eu fiz um requerimento para manutenção da lajota. Esse dia uma pessoa estava reclamando, porque aquele já era para ser contramão, já era para ser sinalizado há muito tempo. Tem pessoa que já tem conhecimento, que achava que é contramão, mas a gente usa muito ela para entrar daqui para lá, e é errado. Então esse requerimento está indo para a prefeitura para sinalizar. É coisa simples, se eu colocar uma placa lá contramão daqui para lá, ninguém vai entrar. Sendo que a entrada para nós usar é ali para baixo do hotel do Tutu. Ali você entra para ir lá para a vila, para onde você for, e a de cima e volta. Por quê? Porque a rua não é estreita, mas como tem a Igreja Católica, encosta um carro para lá, um carro para cá, e já deu problema de encontro de carro. Parou no meio da estrada e falou, agora você vai voltar que você está mais próximo para chegar na avenida de ré. Ah, não, agora você vai para lá porque está mais perto para você. Então acaba esse problema. É uma coisa simples, é só sinalizar. Eu até cobrei esses dias, falei, será que é difícil pôr uma placa lá contramão? Já era para ter feito a tempo. Essa questão de placa, né, Dorvílio? A gente já está pedindo várias indicações para sinalizar, de colocar mão única, né? Não é a primeira. A pintura. Tem a da creche. A pintura das lombadas de placa. Eu não estou entendendo por que essa demora. Não, voltando esses dias. Mas está vindo de jegue? Mas não tem um prazo, é isso que eu não entendo. Você compra, né? Então, é isso aí. Então, se não está entregando, compra em outro local. Exatamente, você cancela aquela compra porque não dá para entender, porque a demora, desculpa, mas a gente é cobrado também, está vendo o que precisa fazer? Então, a vereadora Denise tocou num assunto importante. Esses dias na garagem, chegou um rapaz lá e catou um galão de tinta lá. Falei, o que será que vão pintar? Será que está atendendo nosso pedido? Vai lá para a avenida, pintar tudo bonitinho. Aí estava lá na primeira lombada, ali perto do Dedé, passando lá, mas parece que parou, a tinta já apagou tudo, não continuou, não deu andamento, não sei se não era a tinta adequada para aquilo, não sei. Mas, que nem você falou, a lombada já era para estar sinalizadinha. Só um detalhe, vereador, só para tirar uma dúvida, para ficar claro para quem está ouvindo, porque eu fiquei um pouco na dúvida, acho que eu vou falar o que é certo, mas fiquei um pouco na dúvida. Ali, então, seria ao lado do restaurante do Tutu, para quem sobe, sentido lateral bairro, da igreja. Sentido da vila lá. E aí, no caso, a Adolfo Nimitz seria saindo saindo para a rodovia. Justamente quem está ali na mão ali da padaria ali 5 estrelas já não pode atravessar mais para o lado de lá. Não. Que vai até evitar acidente, já aconteceu ali. Então, eu estou falando porque aconteceu comigo quase. Está certo, foi um vacilo meu, que quem que não fala, né? Um ser humano. Aí eu cheguei, parei na padaria ali, para cada padaria, em frente à loja ali do rapaz, e peguei lá um pão, entrei no carro e já fiz isso aqui errado, é uma infração. Se a polícia estivesse ali, capaz de mim.
Saí aqui da onde que eu estava em frente à loja e já virei para entrar ali. Eu falei, o que eu estou fazendo, que besteira eu estou fazendo. Aí um cara buzinando aqui do lado meu, mas quase me matou de susto. Aí, em vez de eu entrar na avenida, de eu entrar na rua ali, que eu estou falando que é para ser mão única, o cara que entrou na minha frente para não bater em mim. Aí endireitei o cara para baixo ali, peguei a rua certa. Eu falei, tá vendo? E se for contramão, ninguém vai querer entrar mesmo. Só se for, né? Mas ali tá certo. Mas essa rua já é considerada contramão, está faltando sinalização. Por isso que o pessoal não. Quem que entra naquela ruazinha? Às vezes entra algum naquela ruazinha para baixo da igreja, lá que você está falando que é contramão. Mas é muito raro, porque está lá para Cona. Contramão, ninguém vai entrar. Hã? Lá para baixo do hotel é só subir. Se a gente sai aqui da avenida para entrar sentido a vila lá, a gente pega por baixo do hotel. E quem vem da avenida, que nem eu que venho lá de casa, o vereador César, o pessoal que mora para lá, eles aqui é só vem. E outra, ainda tem um caminhão que o moço encosta lá, porque não tem onde encostar também. Não tem uma árvore ali, ainda tem um caminhão que encosta, então fica muito difícil também. Encosta um do lado de cá, outro do lado de cá, fica só outro. Se você estiver vindo, você estiver entrando aqui para lá para cá, um tem que voltar, tem que ter o bom senso. Aí isso que quase sair no tapa lá, o rapaz que falou para enfeitar. Mas mais um detalhe também que é bom a gente já colocar, vai entrar na pauta, já solicitar também uma faixa amarela, porque senão não vai resolver. Não vai resolver. Não, tem que porque aí os carros chegam, encostam um de cada lado, vai permanecer o mesmo problema. Proibido. Então já fica constando em ata que nós precisamos também colocar uma lateral de faixa amarela, senão não resolve. Pode colocar do lado da igreja, né? Como sempre o pessoal encosta, é de um lado só daí. De um lado só. Do lado contrário não pode. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 263, de autoria do vereador Dorvírio. Requerimento número 263/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado quando será realizada a substituição e ou reposição dos redutores de velocidade da Avenida Nádia Minkovski na altura do número 701. Vereador Dorvílio Antônio Faria. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Olha, a gente está falando em segurança. A gente fala em segurança, a gente tem que dar exemplo para os jovens que estão vindo. Que nem a rua que eu estou falando que é contramão, todo mundo vai continuar. Meu filho, meu neto, não vão cair nessa noção. Ali, essa Avenida Nádia Minkovski, ali na altura do 701, você pode ver, não só lá, como em frente à escola Inir, que vocês tocaram aí, os vereadores tocaram, em frente à escola Inir tinha esse, é um nome, eu trato de tartaruguinha aquele lá, mas a redução de velocidade mas tem um nome específico para aquilo. Em frente ali, sinalizador sonoro, se eu não estou enganado. Não tem um outro nome ainda meio... Então, ali, como saiu não sei se é com o tempo... Ele solta, já pode ver que muitos já desvia da tartaruguinha para passar por aquele vãozinho e não diminui a velocidade. E está sendo muito perigoso, às vezes está vindo uma pessoa, às vezes está atravessando uma pessoa, para ver quando que se é a prefeitura mesmo que realiza esse serviço, ou contrata uma empresa. E lá enfrenta a escola Inir, pode ver que não tem mais perto da lombada lá, não tem mais, tinha lá porque aquilo é tira a lombada, parece que não, mas é que nem uma lombada mesmo, então tira a velocidade, senão você dá cada pulo e estoura todo o seu carro. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento número 264 ao 268, 2025, de autoria do vereador Gerson Glasser. Requerimento número Enivaldo. Requerimento número 264/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Considerando os animais soltos nas ruas de Itapiraí e a omissão por parte do Poder Executivo, a falta de providências severas e eficientes para minimizar
ou erradicar a balbúrdia e acidentes causados por esses animais nas ruas do nosso município, seja informado quais as dificuldades para resolver essa questão. Qual o trabalho realizado pelo médico veterinário? Informar se o médico veterinário executa atendimento gratuito junto à população e se o mesmo possui equipamento e medicamentos para realizar atendimentos. Vereadores Gerson Luiz Glasser e Nivaldo Ferreira de Souza. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Senhores vereadores, eu não sei a quantos senhores, mas a reclamação está muito grande. Principalmente aquele bairro do Quaresmal lá. Dei uma volta no Quaresmal, conversei com meu amigo Josué Cobra lá, estava demais a reclamação. Então, é assim, eu conversei com o Nivaldo também. O Nivaldo falou que também está tendo muitas reclamações por parte dele. Então, nós estamos mandando aí o prefeito para ver se ele toma essas providências aí. Um comentário. Então, Desculpa, vereador Chicão, pode também, falar. Né, várias vezes, né, eu levanto de manhã cedo, vou lá pro turvo, buscar refúgio, essas coisas. Várias vezes eu tirar os cavalos, sabe, da praça e comendo os coqueiros da praça. E eu avisei o prefeito, avisei a assessoria dele e tudo, né? Isso não foi uma vez nem duas que eu falei para ele. Várias vezes de manhã cedo tirar os cavalos comendo os coqueirinhos da praça. Uma dos questionamentos feitos aí pelos vereadores é a atribuição do veterinário. Não é atribuição dele, já foi pedido meu na gestão passada, né? Eu solicitei essas informações. Não é atribuição do veterinário nenhum atendimento aos munícipes. A responsabilidade dele, acho que é canil ou com algum animal que for apreendido, esse tipo de coisa. Não é atribuição dele atendimento ao público. E por isso mesmo que a gente está pedindo... Tá. Então, é por isso mesmo, o vereador, que nós solicitamos essas questões, porque ele tem... Se o canil não está funcionando, se não está tendo ação junto aos animais, tanto grande porte grande quanto o cavalo, quanto o cachorro, se os cachorros estão fazendo borbúdia, estão mordendo a nossa população, se ele não pode fazer atendimento, então para que serve o veterinário? Então nós temos que mudar isso aí. Então, que ele não tomar providência de um jeito ou de outro, então que atenda a nossa população, ou a pessoa que muitas vezes não tem um dinheiro aí para atender, para levar um cachorrinho, para fazer uma coisa ou outra, aí nesse sentido, que realmente que atenda a população. Então, é questão de mesmo de esperar o requerimento chegar para a gente pedir o que, para sentar e conversar para que resolva. Mas o mais importante de tudo aí é acabar com a zoeira que está na rua, está demais. Concordo plenamente, vereador, e justamente as suas palavras foram a minha na gestão passada. Agora, realmente não é atribuição dele o atendimento ao público. Isso eu sei porque está nas atribuições dele. Agora, que o município precisa tomar providências a respeito disso, e já foi pedido aqui, quantas vezes dos vereadores aqui, já foi pedido do Zé, já foi pedido do Chicão, do Humberto, né? Zé Jorge passou 4 anos pedindo para tirar os cavalos da rua, né? O vereador Zé Jorge, o ex-vereador Zé Jorge. O único trabalho dele. E o que acontece? Realmente o município precisa, o executivo precisa tomar providência. Precisa, isso é certo. Desculpa, vereador, pelo comentário. Mas precisa ser tomado providência com toda certeza. E funciona dessa forma mesmo, presidente. Faz muitos anos, acho que o vereador Gerson estava aqui, o vereador Zé Pires, Fumaça, o vereador César, que eu não me lembro. Mas tinha a veterinária ali que ela não queria atender. O secretário lembra disso, lembra que nós chamamos ela aqui na Câmara, ela não veio, pediu a conta e foi embora. É porque ela não dava essa atenção, lembra, secretário? Ela não dava essa atenção. Ela pediu a conta e foi embora, lembra, vereador? Vereador Nivaldo? É uma área que a gente está bem a par do município, né? A população, às vezes, tem uma dificuldade em levar o seu animal doente, ou pagar. E a gente, com a certa experiência que a gente acaba até ajudando e somos até criticados por isso. Mas a gente tem feito o possível lá com o remédio que a gente acaba ganhando, mas eu acho que aí tem um problema também de um pouco de amor na profissão, né? Eu acho que tem que dar uma força. Tem uma outra veterinária, tem uns anos atrás, que é uma japonesa, esqueci o nome dela. Quem puder Simone. Era maravilhosa, ela assim é muito atenciosa. Eu acho que tem um problema também do coração, né? Agora a reclamação é bastante mesmo.
deixa eu comentar 2 minutinhos. Esse problema de cavalo solto, cachorro solto, vem se arrastando há gestões. Ninguém consegue resolver. A Câmara já cobrou várias vezes, né? Vereadores do passado, vereadores hoje do presente. Então, nós visualizamos uma cidade turística, né? Onde você anda cavalada solto, onde os cachorros atacam as pessoas na rua. É uma cobrança, eu acho que não é tão difícil você resolver esse problema de cavalo e cachorro, mas infelizmente eu não sei o que acontece, né? Não dá para entender, parece que a gente às vezes a gente não está querendo criticar ninguém, a gente está fazendo apenas uma cobrança, né? Parece que a gente fala com o vento às vezes, né? A gente fala com o vento e é coisa séria. Já aconteceu um acidente com a menina lá do cavalo, lá quase veio uma fatalidade, né, os vereadores, e parece que ninguém toma providência. Não é, eu quero dizer bem claro que falta de vereador cobrar não é sobre cavalo solto na rua e sobre cachorro solto na rua, que agora eu estou trabalhando, quem não sabe, eu estou ali na Casa Osal. Gente, o que eu já fui cobrado ali de cachorro na rua, a turma já me acharam, né? Fumaça, e esses cachorros na rua? Atacando as pessoas, gente. Será que ninguém vai conseguir resolver esse problema? O próprio prefeito sofreu um acidente gravíssimo. Bem lembrado. Na rua. Bem lembrado. Na verdade, quem tem realmente o poder para resolver, e já saiu da boca dele, né, dentro do seu gabinete, frente a frente comigo, que é o único que tem o poder para resolver com isso é o executivo, e ele disse em suas palavras que na gestão dele ele não vai resolver questão animal e questão de cavalos soltos na rua. Vale lembrar que o prefeito, o César acabou de lembrar aqui, sofreu um acidente na avenida, onde teve que colocar... O que ele colocou lá? Quebrou a bacia, teve que colocar pino, né? E vale destacar aqui também que através de um animal, de um funcionário dele, causou um acidente lá no turbo lá, inclusive a sobrinha do Gerson, a Cíntia, né, Gerson? Acabou com o carro da menina, né? E foi um animal de um funcionário dele. Então, da boca do prefeito Haroldo Todesco, ele já disse que na gestão dele, ele não resolve a questão de cachorro na rua e a questão de cavalo solto. Então, fica difícil. E nós já tivemos, presidente, um caso, não sei, alguns dos vereadores aqui vão lembrar, nós tivemos um caso de acidente com um cavalo que acabou em óbito, que foi do Baiano. Não sei se vocês lembram? Há muito tempo atrás, né? Isso, o Zé, acho que ainda era do tempo da Santa Casa ainda, né? Chegou muito mal no hospital, inclusive, por triste coincidência, eu estava, não lembro por qual motivo, eu estava na Santa Casa no momento que eles chegaram. Ele chegou com vida, mas não aguentou nada. Então, o acidente com o animal terminou em óbito. Só mais um minutinho, tem mais uma morte também no turbo, do irmão do Maurinho. Tá lembrado, Chico? Onde é, pessoal? Na ponte, na rodovia, tem mais outra aí. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento número 265? 265 do vereador Gerson Nivaldo. Requerimento número 265/2025. Ao diretor da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp. Seja informada esta Casa de Leis se há possibilidade de ser providenciada junto ao município de Itapiraí uma equipe de logística com o intuito de ser criada uma nova rota de linha intermunicipal circular, bem como retornar às linhas de domingo e feriado. Vereador Gerson Luiz Glasser, vereador Nivaldo Ferreira de Souza. Por gentileza, um momentinho, presidente. Você poderia fazer o favor de ler a justificativa? Sim. Justificativa. Tal informação se faz necessária, haja vista termos todos os dias da semana uma demanda de aproximadamente 105 estudantes cadastrados na Prefeitura Municipal, transportados sem custos para escolas técnicas e faculdades nos municípios de Piedade e Sorocaba, saindo de Itapiraí às 17 horas, com retorno estimado a 1 da manhã. Vale salientar que a criação dessa nova linha favorecerá muito o município, principalmente aos finais de semana,
visto que nosso município é MIT, município de interesse turístico, e hoje não temos transporte aos domingos e feriados, prejudicando os munícipes que trabalham fora, bem como os turistas que pretendem visitar a nossa cidade. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Senhor presidente, tivemos na Artesp, eu, o Nivaldo, o César e a Denise, conversamos lá dentro, mas antes, e nós até, eu estava com a informação, era uma informação até então vaga, que onde tiver demanda, a Artesp ela é obrigada a fazer uma nova linha, vamos dizer assim, criar uma linha. Então, eu junto com o diretor, eu questionei ele. Ele falou que realmente é possível. Então, se é possível, nós hoje temos a demanda. A demanda são hoje aí 105 estudantes cadastrados. Então, daria 2 ônibus no horário de circular. Então, se eles criarem assim, essa linha, numa logística, saindo de Itapiraí às 5 horas da tarde, passando pelas faculdades, aí essa linha seria uma linha circular. Aí, com certeza, além de ajudar o município, teria um ônibus ida e volta para todo mundo. Aí não seria um ônibus para escolar, seria um ônibus para estudante. Eu tive uma reunião com o pessoal do São João a respeito disso aí. Questionei ele para ver se eu não ia fazer besteira de mandar esse ofício. Falei, não, realmente é possível. E a empresa São João tem interesse. Por que ela tem interesse? Quando é a linha criada, onde tem demanda não de só usuários da população, mas um usuário pago assim pelo governo, porque o governo ele subsidia integralmente o passe do estudante. Então, o transporte interessa, porque ele já vai fechar 2 transportes aqui em Itapiraí pago pelo governo. Então, é uma possibilidade muito grande de melhorar muito. Aí podemos até investir esse recurso que hoje é investido no estudante numa outra coisa, no transporte, até para apoiar nossas pessoas da ITEC no período diurno. Então, podemos realmente avançar muito nessa questão se realmente conseguirmos criar-se uma nova linha saindo de Itapiraí às 5 horas da manhã, 5 da tarde e voltando por volta da 1 hora da manhã. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 266, de autoria do vereador Gerson Nivaldo. Requerimento 266/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Leis quais são as reais condições do canil municipal, quais serviços são realizados no local, quais os custos e melhorias a serem realizados para que o canil municipal tenha uma eficiência plena e satisfatória, tirando os cachorros da rua e dando uma melhor condição a esses animais. Vereadores Gerson Luiz Glasser e Nivaldo Ferreira de Souza. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Se eu dividir esse requerimento em 2 etapas, para não ficar muito naquele lá, fala-se muito no canil, mas a gente não sabe como realmente as condições dele estão lá. Falam em custo, falam em aumento, então não tem uma formação. Então, eu separei para eles fazerem, para a gente detalhado, para não ficar muito misturado no primeiro requerimento, mas é a mesma situação, é a mesma, vamos dizer, reclamação. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 267, de autoria do vereador Gerson Nivaldo. Requerimento número 267/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Leis quais são os cursos e as atividades desenvolvidas pelo CRAS no centro de Itapiraí e no bairro do Turvo. Informar por quais motivos os cursos oferecidos às segundas-feiras para os portadores de necessidades especiais em Itapiraí não são ofertados no bairro do Turvo. Vereadores Gerson Luiz Glasser e Nivaldo Ferreira de Souza. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Vai falar uma coisa, Nivaldo? Eu vou aguardar.
Aguardar. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 268, de autoria do vereador Gerson Livaldo. Requerimento número 268/2025. Para o ilustríssimo senhor superintendente da UN do Vale do Ribeira, Sabesp, o seguinte requerimento: seja informada esta Casa de Leis quantas famílias do município de Itapiraí são contempladas com o programa de tarifa social da Sabesp. Informar de qual maneira a Sabesp, em parceria com o Poder Executivo, pode ajudar as famílias que se enquadram no perfil do referido programa, porém estão inadimplentes com a Sabesp. Vereadores Gerson Luiz Glasser e Nivaldo Ferreira de Souza. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Eu solicitei da prefeitura essa informação, não fiquei satisfeito para não também ficar muito. Eu mando para a Sabesp me manda, aí eu vejo como que resolve essa parada aí. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 269, de autoria do vereador Fumaça. Requerimento número 269/2025. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Leis quando será implantado ecoponto no bairro Alecrim. Vereador Humberto Pereira da Silva. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Vou documentar um pouco, né? Sobre os ecopontos, eu acho que não só como no bairro do Alecrim, como em todas as localidades que tenha os containers de lixeira aí, né, fazer o ecoponto bonitinho, cimentar e pôr as lixeiras de reciclagem e do lixo comum. Então não é só no Alecrim. Eu acho que deve ser feito em toda a localidade que tem os containers, que nem na Vila Nádia mesmo, né, tá lá a bagunça que tá a Vila Nádia. E pedir também que o povo, pelo amor de Deus, ajuda a manter a cidade limpa, joga o lixo dentro dos containers, não faça a bagunça que está acontecendo nessas lixeiras, né? Então vamos esperar aí que seja construído não só no bairro do Alecrim, como em todas as localidades onde tem container, e você vê como o vereador só pede coisinhas simples, né? Coisas que dá para fazer, né, cara? E infelizmente, né, uma administração passada que foi excelente, essa administração onde eu passei junto com ela, Joel, né, foi uma administração boa. E hoje parece que a gente pede as coisas, e uma demora muito grande de atender. As coisas vêm aqui na casa, nós votamos com o maior prazer os projetos, nós colaboramos com a administração, já estamos no meio do ano, e infelizmente tem coisas, né, que não estamos criticando nada aqui, né, nós estamos apenas cobrando coisas simples que dá para fazer, né, que nem foi comentado aqui nessa casa, sobre os cavalos, sobre os cachorros, né, sobre os pontos, né, que foi derrubado eu falo SP79 ainda, né, que o César cobrou, eu já cobrei, e a gente fica às vezes, né, pensando, né, o que está errado, né, se nós somos companheiro, um legislativo companheiro do executivo, isso aqui não é uma crítica construtiva, aqui não estou falando mal de administração, é uma coisa que eu acho que nós merecemos ser atendidos, não só o vereador Fumaça, como todos os demais vereadores dessa casa aqui, e a gente vê as coisas assim, às vezes elas caminham tão assim devagar, né, que daqui a pouco acabou o ano, não conseguimos nem fazer o ecoponto lá do bairro do Alecrim. Vereador Nivaldo. Só da continuidade que o Fumaça falou, eu acho que ele falou tudo mesmo. A gente está tentando só ajudar o prefeito, né? Até há comentário nós estamos no dia a dia com o povo, né? No dia a dia estamos lá e orientando ele apenas para ajudar ele, até a administração dele, do lado a lado com o povo, né? Então, acho que parabéns, Fumaça, é isso aí mesmo. Todo mundo está com esse mesmo projeto. É só ele... Eu acho que ele fez um primeiro mandato bom, faça o segundo ótimo, para ficar na história. Eu acho que fica na história. Eu acho que o que é importante na vida é ser lembrado na história, não só como... Tá certo? Parabéns pela... Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado.
Requerimento número 270, de autoria de todos os vereadores. Requerimento número 270/2025. Os vereadores, em conformidade com o texto regimental desta nobre Casa de Leis, requerem a Vossa Excelência que seja oficiado ao ilustríssimo senhor diretor da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, o seguinte requerimento: seja elaborado e executado projeto junto à CCR, concessionária responsável pelas obras na SP-79, para a inclusão de um retorno prolongado na rodovia quilômetro 145 mais 300 metros, para acesso ao bairro do Turvo e município de Pilar do Sul. Autoria de todos os vereadores. Após a leitura da indicação, encaminho para as devidas providências. Vai falar? Vamos Não. falar? Não? Vamos. Requerimento. Vamos falar. Não, não é requerimento. É requerimento? Sim, É requerimento? está em discussão. Requerimento. Não, Vai falar, Gerson? tá Sim. certo, tá ok aqui. Então, nós tivemos numa reunião novamente na Artesp, eu, a Denise, o próprio César e o Nivaldo, e nós questionamos as benfeitorias que iam ter no nosso município. E até ficamos muito contentes porque foi feito uma audiência pública no dia 15 de maio, na cidade lá de Águas... Serra Negra. Serra Negra. E lá teve um quebra-pau, lá os vereadores xingaram o governador, resumindo a questão. Então, eles perderam o investimento lá e nós trouxemos para o município de Itapiraí muitos investimentos e nós ficamos muito contentes. E esses investimentos que podem, a população, de uma certa maneira, nós estávamos apreensivos porque eles iam pagar o pedágio e não tinha muitos investimentos nessa pista aqui de Itapiraí a Juquiá, que é o mais preocupante. Então, o que acontece? Agora, com esses investimentos de 550 milhões que vai ter a nossa pista, então vai ter iluminação em toda a pista, vai ter celulares, então o celular vai pegar em todo o longo da pista, 2 ambulâncias, uma ambulância que vai estar plantão direto, outra com uma UTI com médico, inclusive se nós... E nós pedimos, né, Gerson, que essa ambulância que tem 2 tipos de ambulância, tipo C e tipo D. A tipo C é só com enfermagem, a D com médico. Exatamente. E nós choramos as pitangas. E é uma UTI, inclusive nós, né, que Denise, a gente só tem um médico. Nós falamos, se tiver um parto na Santa Casa, nós vamos mandar para a ambulância, porque a ambulância está equipada com médico, né? Então o segundo médico, muitas vezes, aquela briga do segundo médico, nós vamos estar aqui dentro da ambulância. Ela falou para nós que vai pensar com carinho, até porque o ponto mais sensível da SP-79 é aqui, somos nós, né? Exatamente. É Itapiraí. E então, se essa ambulância com médico, ela falou que vai colocar para nós. Inclusive, ela citou um município, acho que de Minas, né, Gerson? Isso. Que nesse município, as pessoas sabiam que o médico estava na ambulância e eles iam atrás deles. Ele falou, mas pode? Eu falei, pode, fala que passou mal na avenida, né, na rodovia. Então, assim, aquele médico dessa ambulância fez vários partos, socorria infartado, enfim. E sem falar que é uma UTI, né? É uma UTI. A conversa foi muito boa, nós saímos de lá animados. Foi, inclusive, eles falaram da terceira faixa, que vai ter a terceira faixa, né? Que vai ter os guarda-reios, aí que acontece? Aí vem a questão desse requerimento. Chicão, o vereador Chicão, o vereador Fumaça, são os vereadores mais antigos da nossa casa, Zé Pires. Lembro que esse retorno ali, do Turvo, no caso aí, é muito grande a briga nossa, é muito antiga. O Humberto Chicão, já fizemos vários requerimentos, foi palco até daquelas naqueles municípios que tem aquelas como fala? Congresso.
foi palco de discussões para fazer. Então, o que acontece? Todos os vereadores, ao longo desses anos, querem realmente, inclusive, nós colocamos como vazada, rotatória vazada. Hoje eles não podem estar fazendo uma rotatória vazada. Aí não constava no projeto essa rotatória. Então, nós estamos colocando, nós todos os vereadores, estamos pedindo para que seja colocado essa rotatória no Turvo aqui, uma rotatória que realmente dê mais segurança para o nosso povo que entra para o bairro do Turvo, em sentido a Pilar do Sul. Então, realmente é um requerimento muito importante. Só continuando. Não, eu só um minutinho aí, só reiterando o que o Gerson está falando, o vereador Gerson. A gente teve na comercial ali, o pessoal mandou nós. O pessoal, os moradores, falou, pode ir lá na base lá que eles atendem, sessão da saúde, o médico atende vocês. É uma dúvida só que eu queria tirar vocês que estiveram lá conversando pessoalmente com o pessoal da Artesp, porque teve um acidente da nossa chefe lá, não estou puxando o saco, ela é a chefe mesmo, né? E aqui no 18. Aí, segunda informação que eu tive, que não sei se é real mesmo, mas conversa que foi, que não era para a ambulância nossa socorrer a menina que enfrenta o 18, que seria por conta da CCR. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, nós estamos com um acidente aqui na avenida. Aonde que vai ser a base da CCR? É em Piedade e lá na Comercial. Até chegar uma ambulância que nós não teríamos que ir com a nossa para não dar omissão de socorro. Eu também penso assim. Mas eu penso assim, perímetro urbano, né? Está na avenida. Tem que entender. Está na avenida aqui, mesmo que Sim. se eu receber uma ligação aí, até aqui perto do Turvo aqui, quem receber o primeiro vai. Exatamente. É melhor pecar por excesso. Sim. Isso. Né? Porque dá omissão de socorro, dá nada isso daí. Não, o paciente está lá, mas sabemos lá, havia um motivo ou outro, o sinal não pega. Ou vai vir lá do Poço Sertão. Até mesmo que chega aqui já socorro. Eu sei que tira essa dúvida, se é obrigação da CCR mesmo, ou da Piraí mesmo, da Santa Casa, da nossa ambulância. Esse último acidente mesmo que seriam teve. corretos os dois. Na verdade, essa questão é o seguinte, todo mundo, tanto a CCR quanto a Santa Casa da Piraí, vai ter a obrigação de atender o povo, né? Aquele que estiver mais perto, aquele que estiver mais próximo, que realmente que dê condições de atendimento, vai fazer o atendimento. Aí o que a luta nossa? É para os custos futuros, né? Então o que acontece? A pista aí tem acidente, hoje em dia Santa Casa, nós não recebemos nada com esses acidentados na serra. A Santa Casa nossa não recebe nada. Então, futuramente, não foi a Denise que eles falaram que para a gente mandar para o governador todas as informações para que futuramente nós possamos melhorar essa questão da Santa Casa. E nós vamos fazer, em nome de todos os vereadores. A Raquel, que nos atendeu, que é uma das diretoras da Artesp, ela é natural de Eldorado. Então, ela conhece bem a nossa serra aqui. Ela falou até que foi ela também que sugeriu, porque assim, o pessoal queria concessão, mas não queria pegar aquele trecho que é um trecho difícil, caro, e ninguém queria pegar. Ela se preocupou em colocar isso no contrato para a pessoa pegar tudo. Só um detalhe, Denise, antes que a gente saia desse teor do que aconteceu, só um minutinho. Tá. Uma coisa que a gente precisa ficar atento, Dorvilho, também, que vai acabar acontecendo, você pode escrever que isso vai acontecer. Aconteceu um acidente na avenida. Quem chega primeiro? Ambulância, condutor e uma enfermeira. Chega o socorro, CCR. Geralmente, condutor e um socorrista. Então, para que não haja arestas, desentendimentos, depois cada um tem que saber a sua função. Ferimento, fratura, escoriação, enfermagem. Parte estrutural de veículo, já atua o socorrista. Se tiver um bombeiro civil, ele é acima do socorrista. Se tiver o bombeiro civil no local de sinistro e de acidente, ele é a autoridade maior até chegar o bombeiro militar. Agora, em termos de ferimentos, é enfermagem. Né? A enfermagem é acima do socorrista. Por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu de ter o acidente e, em vez de acontecer um atendimento, vereadora, de qualidade, haver discussão.
Eu que vou fazer, não, ali é tudo junto. Mas cada um tem que saber a sua posição. Lembrando que a autoridade máxima sempre será o bombeiro militar, sempre, acima até da enfermagem, né? Então, por exemplo, aconteceu esse caso com a chefe lá, não precisa citar o nome aqui, né? Centro da cidade. Nós não temos como esperar um atendimento da CCR que vai levar 30 minutos, 25 minutos, não sabemos, né? Então, logicamente, quem vai chegar primeiro vai ser o atendimento do município, né? Então, não podemos perder a prioridade disso. Por isso também. a importância, vereador, nós fazemos o que fomos orientados no sentido, na questionamento com a Raquel, para mandar para o governador todas essas informações para que realmente ele dê condições. Ele pode fazer dessa Santa Casa, vamos colocar assim, uma super Santa Casa com um atendimento melhor. Isso. Então, nós vamos fazer... Era aí que eu ia chegar. Que daí, o que ela falou? Essa Raquel, eles fizeram todo o estudo, porque, como é que é, Gerson? Os 2 Rodonel já não tem mais o que fazer. Escoamento. Não tem mais o que fazer. Então, eles pensaram em investir também na nossa região para desafogar o fluxo de carros. Assim, eu mesmo estou em 2, né? O que acontece? A gente acha injusto o munícipe ter que pagar um valor, né, gente? Já paga tanto imposto, vai doer a hora que a gente começar a pagar, vai doer. Por outro lado, investimento, nós que moramos aqui desde que a gente está em Itapiraí, desde que a gente nasceu, quando que ia vir um investimento desse para a nossa serra? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar com carinho. Se conseguisse tirar a cobrança e o investimento, é difícil, né? A gente sabe que senão é perigoso acontecer igual Serra Negra, que eles brigaram, perderam tudo, né? A nossa serra vai ter 3ª faixa, acostamento, 100% iluminada, cobertura de celular, sensor de peso, rampa de escape, correção de traçado em curvas fechadas. Foi passado um carro com uma tecnologia que passa assim, esse carro passou do jeito que estava a estrada. Ele viu, aquela árvore é perigoso alguém bater. Então, esse carro ela tem essa inteligência e ele passou mapeando a nossa estrada. Então, assim, realmente... Monitoramento também, vai ter monitoramento? Inteira, a SP-79 vai ser inteira gravada. Inclusive, a nossa parte aqui da avenida. Então, assim, como nós fomos lá, brigamos, trouxemos um investimento maior. Conquista, vereador, não esqueceram da conquista, que era uma das maiores preocupações nossa, que era o pedágio transitório. Esse pedágio transitório que eles podiam colocar em qualquer lugar da rodovia, agora não, vai ficar fixo no quilômetro 138. São nas divisas de município, isso. Então, quilômetro 138 e no quilômetro 183, que é na divisa com Juquiá. E uma outra conquista também é a questão do pessoal que vai utilizar, por exemplo, no caso, várias vezes. Vou até citar o meu cunhado que trabalha na cidade de Piedade, no Banco do Brasil, que ele tem que utilizar várias vezes. Então, haverá um desconto. Essas pessoas, chegando até 20% de desconto para essas pessoas que realmente já ficam várias vezes a rodovia. Resumindo, vai ter um custo para a população? Vai. 16 centavos por quilômetro, mais ou menos, eles calcularam. Eu ainda continuo achando injusto, porque não acho certo, tudo que é pago, enfim. Só que assim... Só uma parte, vereadora. Eu acho, tipo assim, vocês estão bacana, o que vocês estão fazendo, correndo atrás, indo em reuniões, tentando ver a melhor maneira possível de ficar mais barato, mas, gente, pelo amor de Deus, não existe um investimento desse tamanho, desse porte, se uma empresa não ganhar alguma coisa. Então nós temos que ser sinceros e estar ciente que todos os investimentos que vier nessa rodovia passando pela nossa cidade, eles vão ter que cobrar alguma coisa. Então isso é fato, entendeu? Acabei de conversar com o vereador César aqui, vamos com calma,
entendeu? Tem certas situações que devemos ir com muito calma e ser muito cauteloso. Isso mesmo, cautela. A Denise acabou de fazer uma colocação aqui, onde eu já tinha lido essa matéria, foi em Serra Negra, né? Serra Negra. O pessoal caiu matando em cima da empresa. O que aconteceu? Perdeu tudo. É isso aí. Não houve nenhum investimento da parte deles. Então temos E que eles tomar estão muito desesperados cuidado tentando de nessa questão. Mas parabéns pela correria de vocês. Continue, entendeu? Mas sejam cautelosos e muito cuidadosos. Cautela e frango de galinha, cancha de É, galinha nunca é não faz demais, mal, né? Tá Eu certo. estava conversando aqui agora, como ele falou, com o presidente, e eu fiz o pedido para uma audiência pública, mas conversando com os vereadores, né, que planejamos ir em São Paulo, até estava já meio que marcado para o final desse mês a audiência pública. E o que a gente conversou? Antes de executarmos essa audiência, vamos lá pessoalmente, né? Vamos lá conversar, vamos lá ver qual é a posição deles, que foi o que nós fizemos. Nós estivemos lá, eu, Denise, Nivaldo e Gerson, e eu confesso, vou dizer aqui a público, que eu saí dessa reunião, vereadores, muito satisfeito, porque nós vamos ter uma cobertura completa no nosso trecho, principalmente no trecho de serra. Então, cobramos lá alguns questionamentos, fomos atendidos. A Raquel, né? A Raquel nos deu a palavra que vai cumprir todos os pedidos que nós fizemos. Já saímos de lá com algumas conquistas maravilhosas, né? E eu confesso que, de minha parte, por enquanto, eu acho que não é necessário a audiência pública. A não ser que os vereadores achem que sim, né? Eu acho que o que a gente queria, vereador Humberto, nós já ouvimos lá, já fomos atendidos, né? Então fica cancelado por enquanto, a não ser que haja necessidade futura. Só uma parte que... E a Serra não estava em pauta, né? Ela foi bem lembrada. Ela só até Tapiraí só. A Serra, ela... Não estava no contexto de reforma, nada. No contexto de reforma, a Serra, eles quiseram cair fora. Graças à briga nossa. A Raquel, por ser de Eldorado, ela falou, a Serra é o principal. Que o pai dela de Juquiá ali e tal. Ela é quase conterrânea nossa, Jorginho. E a Serra agora, para quem não está sabendo, vai ter cobertura 100% de câmeras, 100% de telefonia, 100% de atendimento, né? Mais iluminação, terceira faixa, vai melhorar demais a nossa Serra. Falar o quê, né? Uma sessão que tivemos aqui há poucos tempo atrás, eu falei, né, da iluminação, falei né, que eu tinha conversado com o deputado, ele falou que ia ter sim essa melhoria. Eu não vejo uma melhoria, um valor tão grande desse, né, um investimento tão alto desse, e se nós não ia ter benfeitoria nenhuma. De graça, eu até fiquei, né, difícil. Na verdade, eu fiquei até meio desacreditado, né, me desculpa, mas fiquei até meio desacreditado, né, um investimento de 500 e poucos bilhões, milhões. E não ter, né, uma melhoria, né, eu acho... Não, mas agora, foi que nem o presidente falou, né, o pedágio, não existe, isso daí uma benfeitoria nesse valor, você não tem um pedágio de R$4 para você pagar. R$4,70? Você entendeu? Então, é um valor simbólico também, né? Só relembrando, para nós não esquecer, né, são uma luta de tantos anos, né, os vereadores que já passaram nessa casa, a semente foi plantada lá atrás, há 20 anos atrás, e graças a Deus essa semente já está dando fruto hoje, e como já foi comentado, não há melhoria sem cobrança. Então, nós estamos recebendo, a melhoria que nós vamos receber aí, gente, é uma coisa vamos lá, de primeiro mundo aí, né? Vai ter tudo essa serra de segurança, que nem o pessoal já comentou, não vou comentar, mas a gente tem que lembrar naqueles que passaram aqui e lutaram pela SP79 também, entendendo que é uma conquista deles também, que já tiveram nessa casa e hoje não faz mais parte daqui. Daí agora nós podemos falar em turismo, né? Então é isso, pessoal. Todo investimento tem uma cobrança, sim. A gente quer deixar claro aqui que eu sou favorável, mas não favorável em questão de preços absurdos. Abusivo, né? Na verdade. Então a gente sabe que todo esse investimento que está vindo, algum pedágio eles vão colocar sim, entendeu? E a gente, assim que for colocado, a gente irá lutar, pelo menos da minha parte, para que não seja preço abusivo, né?
mas o investimento ele vem e de algum lugar tem que sair o dinheiro, né? Temos que tomar cuidado também com deputados estaduais, deputado federal ou possíveis candidatos, né, a deputado estadual que estão querendo fazer média com essa questão da hospedagem. Então tome cuidado aí com essas pessoas que estão querendo fazer politicagem na nossa região aqui de Sorocaba, tá ok? Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Indicação número 08/2025, de autoria do vereador Gerson Glasser. Indicação número 008/2025. Nos termos do artigo 153 do Regimento Interno, indica a necessidade de ser colocada lâmpada de LED na Avenida Antimo Victório Pilan, com a Rua Benedito Júlio da Costa, em frente ao terminal rodoviário do bairro do Turvo. Vereador Gerson Luiz Glasser. Após a leitura da indicação, encaminho para as devidas providências. Declaro aberto o expediente externo. Resposta dos requerimentos da 7ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura da disposição na Secretaria. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação e neuradores, concedo intervalo de 15 minutos. Todos de acordo? Declaro aberta a pauta da ordem do dia. Determino a primeira secretária que faça a segunda chamada. César Roberto de Araújo. Presente. Denise Aparecida Cavalcante. Presente. Dorival Teodoro Bento. Presente. Dorvílio Antônio Faria. Presente. Gerson Luiz Glasser. Presente. Humberto Pereira da Silva. Presente. Joel Dias de Moraes. Presente. José Pires. Tá. Nivaldo Ferreira de Souza. ele Presente. tá- Não havendo mais matéria sujeita à deliberação, declaro aberto o tema livre. César? Sim. Denise? Sim. Fumaça? Dorvírio? Chicão? Nivaldo? Gerson? Vai, então o César está com a palavra. Boa noite a todos, aos nobres vereadores, ao presidente dessa casa, aos funcionários, a todos que estão online nos assistindo. O motivo da vinda na tribuna hoje é bem rapidinho, vereadores. Só fazer um comentário bem rapidinho. Eu tenho 3 filhos. O filho mais velho, na gestação, né, da esposa, primeira gestação, optou por se tratar com uma médica amiga nossa em Juquiá. O filho mais velho acabou nascendo em Juquiá. O segundo filho, nós já aqui fixos em Itapiraí, no caso a esposa e o filho também, né? O segundo filho, Itapiraí tinha convênio com o Votorantim. O segundo filho acabou nascendo em Votorantim, né? Mas a Arielle, a caçula, eu tenho prazer em dizer, é cidadã tapiraiense legítima, nata. Ela nasceu na nossa Santa Casa. E o engraçado que meu pai na época, né, era o provedor, e ele chegou ali, morava ali pertinho, eu estava na casa dele esperando, e ele chegou, falou, ó, a meninona nasceu, e nós não tínhamos feito o pré-natal, né? E eu já estava acostumado com 2 piá, e para mim era mais um piá que estava vindo, né? E a grata surpresa foi receber a minha filha, né, a minha caçula, que daqui a pouquinho estará fazendo aniversário. Dia 3 de junho é o aniversário da Arielle. Eu quero dizer aqui a público, minha filha, o quanto seu pai te ama, o quanto seu pai te adora, te respeita, te admira. E digo a público, se mexer com você, vai despertar um leão que já está morto há muito tempo, viu? Ninguém mexe com você, não. Que Deus te proteja, que Deus te abençoe. Você sabe que você tem um pai que não tem hora, que você precisar. Você sabe que seu pai está presente 24 horas por dia, 365 dias por ano. E eu te amo demais. Parabéns, minha filha. Saúde, bênção, paz e vitórias 1000 para a tua vida. Te amo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores. Vereador Chicão?
Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, e boa noite quem nos assiste online. Senhor presidente, o motivo de me vir nessa tribuna hoje aqui é simplesmente só para relatar fatos que já era para eu ter feito alguns tempos atrás. Nós temos um problema na rua Benedito Júlio da Costa. Um problema sério de esgoto a céu aberto na rua. Isso já foi pedido, já foi feito documento, já teve a secretária de governo presente no local, teve a Priscila, a vigilante sanitária, já foi feito a caixa de esgoto, a Sabesp já fez a parte dela, e o município até agora não regularizou a obrigação dele. E está lá céu aberto. Semana estive lá na rua, conversando com alguns munícipes, você não tem nem condições de conversar. Não, o munícipe dá muita atenção para a gente. Mas o mau cheiro, vereador César, a pouca vergonha está aquilo lá. E a prefeitura até agora, como diz, foi até o problema, mas não tomaram nenhuma providência até agora. Né? Porque da forma que está, não foi tomada nenhuma providência. Ontem estive na praça central do distrito do Rio Turvo, né? Até onde foi homenageado o seu Jurandir, mas foi homenageado só de nome, né? Porque a placa até agora não está colocada lá, né? Tá lá, a praça foi só homenageada a família de nome, né? Mas até agora não foi feito lá a base para pôr a placa lá. Como é que chama a base da mesmo? Tem que pôr para pôr a placa, é pedestral, como é que fala para pôr a placa lá? É isso, da praça. Tem um nome lá que você dá, né, para pôr mural, isso. Até agora não foi feito, já foi inaugurada acho que no aniversário da cidade, né, e até agora não sei aonde foi parar a placa. 4 meses. Aí tem também que foi pedido, eu pedi verbalmente para o prefeito, né, o vice-prefeito estava presente, né, e a maioria dos vereadores também já cobrou aqui nessa casa. As lombadas da Avenida José Garcia de Sales. O problema que está naquela avenida, aquelas crianças, né? Aquela criançada andando naquela avenida, né, o circuito de veículo hoje está demais, né? Ali está um movimento, graças a Deus está um movimento bom, mas simplesmente o prefeito só falou de boca, da boca para fora: vou fazer a lombada, vou fazer a faixa elevada perto da escola, que está entre a escola e o Bar da Vera. Até agora, nada foi feito. As lixeiras, eu fiz o pedido, falei verbalmente com a secretária de governo, com o prefeito. As lixeiras na rua Silvério Antônio Vieira, no fim da rua Silvério Antônio Vieira, né, estão lá cobrando a lixeira, sempre estão cobrando a lixeira. Dali da rua Benjamin Antônio Vieira, para pôr uma lixeira lá em cima, que são vários residentes. Prometeram de fazer, até agora também não foi feito. A rua Jorge Antônio Vieira, do bairro do Quaresmal, né, a pouca vergonha que está aquela rua, está tudo aqueles braquetes, tudo jogado para um canto, para o outro, os munícipes não sabem nem o que fazer mais, né, está lá, né, já foi rescindido o contrato da empresa que ganhou aquela licitação, que é uma empresa porca, né, que já fez vários serviços no município, nenhum serviço dela foi bom, né? Agora está lá os braquetes. Agora, há poucos dias atrás, eu falei com o prefeito pessoalmente, falei por telefone com ele, Nivaldo, para arrumar, o vereador Nivaldo, para arrumar aquela entrada ali do lado onde era o bar da falecida Neuza, da Neide, né? Foi feita uma linha de tubo, o presidente, foi feita a linha de tubo, a Excelência tem conhecimento disso também, foi feita a linha de tubo, o Dario já foi lá, já fez a caixa, fez a tampa, já está tudo pronto, que está esperando curar a tampa, né? Já faz 4 meses que está feito, né? Tem que esperar, tem um tempo da tampa, né? Dar uma melhoria na tampa, um enxugamento, né, na tampa, mas já faz 4 meses, e até agora não foi melhorado nada. Quando vem as carretas para carregar lá em cima, no Cuiara, carregar no Sérgio, naquele meio ali, né, ali para cima, quando vem a carreta que ela é baú, que é uma carreta muito grande, ela a gabine dela tem que ir até na frente do estabelecimento do Zelão, aí voltar de ré,
para depois ela seguir em frente. Olha o problema que pode ter naquele lugar ali, ó, vereador Zé Pires. Né, para quem conhece, para quem está todo dia ali, vê a descida, né, tem pessoas que não respeitam. Tem pessoa que não respeita, desce com tudo, a carreta está manobrando para seguir o destino dela, para ir fazer o carregamento dela. Até agora não foi resolvido. O prefeito prometeu, já faz mais de mês atrás. Até agora não foi resolvido. Até que o pessoal está pedindo uma reunião com o prefeito, eu vou ver se eu consigo marcar essa reunião, só que eles querem que o prefeito vá lá no local. Eles querem que o prefeito vá lá na rua, para ele ver a situação que está a rua. Só uma parte. Pois não, vereador. Se não me engano, ele mora perto daquela rua, né? Não, ele mora acho que ele não está morando muito mais lá. Ele mora 500 metros, não sei, não é 500 metros, né? Só uma parte. Pois vereador. não. O vereador Chicão fez uma colocação muito importante em relação à rua Jorge Antônio Vieira. A gente sabemos que, infelizmente, essa rua deu problema aí na questão da licitação, uma empresa irresponsável pegou, não terminou o serviço, a prefeitura fez o papel dela de cancelar essa obra aí e fazer um novo processo de uma nova licitação. Nós temos o conhecimento, sabemos que isso demora realmente, só que até isso acontecer de uma nova licitação, já foi feita a dispensa dessa empresa que estava lá na localidade. O que o vereador Chicão está pedindo, né, e o que os moradores também estão pedindo, que pelo menos libere a rua, então, de fato. Vão lá, uma coisa tão simples, passa-se a retro, ajunte aquelas bloquetes que está tudo jogado pela rua lá, entendeu? Coloque nos seus blocos devido lá. É isso que o vereador está pedindo. Uma simples coisa. Na localidade ali, como o vereador falou, tem três problemas. Tem o problema da lombada que não foi feita até agora na descida, a questão da limpeza ali próximo do córrego, que não dá visão para quem desce, e a questão da liberação da rua Jorge Antônio Vieira, que é uma coisa simples de resolver e o executivo não faz. Só para vocês terem uma ideia, vai em frente ao barracão do Sérgio Fernandes. Vai em frente ao barracão do Sérgio Fernandes para vocês verem como é que está a situação. Verdade, vereador Fumaça, dá uma olhada lá para você ver. Passa lá, faz questão que você passa lá e dá uma olhada. Lá em frente à entrada do barracão do Sérgio Fernandes. A pouca vergonha está aquilo lá. É valeta, não é buraco, não é valeta. Né? E o prefeito, algumas vezes, eu vejo ele passar por lá. Ele passa com o vidro fechado de raibão, mas dá para a gente conhecer que é ele. Né? Ele passa por ali. Mas eu acredito que não impede ele de avaliar a situação da rua. Né? Dele estar com o vidro fechado do veículo de raibão, não impede dele avaliar a rua. Tá certo? E aqui também, tem um pessoal ali da rua, ali da Nádia Mikov, ali por lá de baixo, do pessoal da Sara, vereador Fumaça, sabe o que fizeram a casa? Estão pedindo ali também um calçamento, principalmente guia agora de imediato. Só que eu fui lá, eles trouxeram até um baixo assinado aí, mas trouxeram, já tinha atado, já tinha fechado o protocolo, então não deu para apresentar nessa sessão, mas na próxima sessão eu estaria apresentando, e é onde eu peço o apoio dos nobres vereadores para a gente pedir uma benfeitoria ali para aqueles moradores ali daquela rua ali, que ali é a rua Nádia Mikov também. E está lá da igreja de congregação, acho que até agora não foi resolvido nada, né? E está indo para 4 meses também. Esse é o prefeito que nós apoiamos, né? Está dando essa gratificação para nós. Vereador Gerson, vai falar daí, Gerson? Vai lá. Boa noite a todos. Foi trazido, o vereador Chicão trouxe, né, Chicão? Trouxe os problemas do município, que realmente, tudo que ele trouxe aqui, realmente nós, vereadores, ouvimos todo dia, né? Então, não está fácil mesmo. Eu ainda com o Nivaldo ouve um pouco, porque nós ainda, de uma certa maneira, algumas pessoas entendem que não é, de uma certa maneira, não é verdade. A gente ganha a eleição e trabalha todo mundo junto, mas algumas pessoas entendem que nós somos oposição. Então, de uma certa maneira, eu ainda estou ouvindo um pouco, mas eu acredito que os senhores vereadores que foram base do prefeito estão ouvindo bem mais que a gente. Aproveitando aqui, eu queria deixar registrado aqui os agradecimentos para a Raquel, né, da Artesp, e o Mauriti,
foi falado o nome da Raquel aqui, então voltei aqui e falou o Mauriti, que é o diretor do planejamento lá da própria. Até agradecimento pela maneira que conversou com a gente lá e tratou a gente lá. O senhor quer falar alguma coisa, Chicão? Chicão? Não? O senhor quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá bom. Então, foi falado aqui, eu peguei as palavras, porque na verdade o César falou da filha dele, do aniversário, que vai ser amanhã, né, César? Terça-feira, recebendo os parabéns aqui. Voltando aqui um pouco o disco, aqui dia 29 foi o aniversário do meu querido Jorge Vieira Martins, parabéns, Jorge, né? Dia 30 foi aniversário de casamento dele, dou parabéns para a mulher dele, está aguentando ele quanto tempo. Eu deixo, então, sábado, dia 31, foi aniversário da minha filha Alessandra, deixo os parabéns para minha filha querida Alessandra. E dia 4, é aniversário do meu amigo vereador, companheiro dessa casa, Nivaldo. Recebam os parabéns aqui, Nivaldo, pelo seu aniversário, que vai ser no dia 4 agora. Senhores, eu só utilizei essas palavras aí para realmente esticar um pouco a perna e dizer que quando nós, vereadores, brigamos pelo bem comum do município, estamos todos unidos para trabalhar por uma coisa melhor para o município, seja ela na parte social, educação, saúde. Sempre os vereadores estão aqui para se unirem, para trazer a benfeitoria para o nosso povo Itapiraí. Uma ótima semana a todos, Deus abençoe. Vereadora Denise está com a palavra. Boa noite a todos que nos assistem online. Boa noite, meus nobres colegas, funcionários da Câmara. Bom, você fala rápido, nós já falamos da nossa visita da Artesp, que foi boa. Volto a falar, né? Dói no bolso, me preocupo muito, me preocupo principalmente com a Supply, mas a gente também não pode perder esse investimento que é tão sonhado. Para tudo dá-se um jeito, né? Então, também estou vendo a questão legal, mesmo que a prefeitura fale que a gente não pode, né? Algumas leis, tem alguns despachos que falam sim que o vereador pode legislar sobre tributos, sobre impostos. Tem algumas jurisprudências que eu estava vendo. E assim, é um sonho para o nosso município. Pode trazer o desenvolvimento para nós, pode ajudar a dar mais visibilidade para a nossa Santa Casa, para a gente brigar por alguma coisa aqui para nós. Então, assim, tem muitas coisas boas com a vinda da CCR. O duro é o custo, mas nós estamos na fase de elaboração de orçamento, a gente pode bater sim na redução aí de um ISS para estar compensando uma coisa a outra. Pelo menos as empresas, no caso a Supply, se for ter que pagar um pedágio, não ser tão prejudicada, né? Porque a gente, Deus me livre, não pode perder uma empresa desse porte. Quarta-feira passada, nós fomos à Piedade, conversei com o vereador Alexandre, o Xandinho, e a gente montou, com todos os vereadores, a Frente Parlamentar da Saúde. A primeira frente criada foi eu, o vereador Dorival Chicão, vereador César. Nós estivemos lá, vimos que as queixas, assim, nós falamos no geral sobre as vagas cross, sobre cirurgias ortopédicas, sobre tudo. Mas o que mais nos preocupa hoje é a emergência, porque é a hora que o bicho pega ali, que a pessoa pode ir a óbito, então é isso que nos deixa mais nervosos. O Estado, através da Marisa, assessora do Dr. Carlos, nos falou que o que acontece, que assim, os regionais estão sobrecarregados porque os outros hospitais deveriam estar fazendo as pequenas cirurgias. Ela fala que os 2 regionais
70% deles são cirurgias que poderiam estar sendo feitas em outros hospitais, que não é o nosso caso. Tipo assim, nós não temos hospitais aqui. Piedade tem, Pilar do Sul, São Miguel, Votorantim, próprio Sorocaba tem, entendeu? Assim, então, eles têm que absorver, eles têm repasse do governo do estado, do governo federal, mas cabe ao estado fiscalizar. Então, começou, essa reunião foi muito produtiva, só que nós vamos fazer uma ação conjunta aqui entre nós. Eu estava até pensando numa moção de repúdio, mas achei melhor não. Vamos bater vamos enviar para o DRS e para o governo do estado, pensando no nosso município, porque nós não temos nada. Piedade, outros municípios, eles podem falar, viu, vocês tinham que estar fazendo isso, vocês tinham que estar executando isso. Tapiraí, não. Então, assim, eles têm que dar uma atenção, porque a hora que mais dói é a hora que a pessoa está lá na emergência e a vaga não sai, você fica preocupado. Deixa eu ver o que mais daqui das reuniões, acho que é só. Entrou 2 projetos do executivo, que nós temos prazo. Dei mais ou menos uma conversada com o prefeito. Assim, eu acho que a gente só deveria aprovar um aí quando entrar outro. Assim que ele protocolar o projeto para gratificação, que ele falou para nós no dia do aumento, no dia que nós fomos brigar pelo aumento, ele falou para nós que ia fazer um projeto para gratificação. E esse projeto não veio até agora. Eu sou a favor de segurar esses projetos, só votar quando ele protocolar quando ele protocolar. E é o seguinte, todas essas, a gente pede tudo, a gente pede estrada, a gente pede ponto de ônibus, a gente pede lixeira. Hoje mesmo eu recebi uma denúncia do banheiro da escola Enir, da quadra, que nós não vimos aquele dia, Chicão não deu tempo, né, não mostraram para nós, tá horrível, não tem água, horrível. Então, assim, educação, lembre-se que nós temos um combinado. Na semana antes de voltar às aulas, nós vamos estar voltando novamente em todas as escolas para verificar a situação. E se não resolver, a gente vai sim convocar uma audiência pública. E, se o prefeito continuar não atendendo essas coisas que a gente está pedindo, senhor presidente, não vamos mais aprovar mais nada. Vamos segurar. Aí a gente vê quem que vai poder mais. Porque assim, a gente está pedindo, não é nada para a gente, é para a população, são coisas simples, só que está cansando. Então, a gente também sabe jogar o jogo. A hora que as coisas vêm aqui, a gente aprova rapidinho. Só para finalizar, senão são vários assuntos, situação do banco e lotérica, que a gente mais cobrado. No dia 15 de maio, já falei, né, que nós recebemos a resposta da Caixa, falando que não tinha o que fazer, que não tinha como colocar alguma coisa aqui provisória, física, até mostrei para várias pessoas esse ofício, não tem o que fazer, que era para os munícipes se virarem com os meios digitais. No dia 26 de maio, eles responderam aquele requerimento que eu fiz, perguntando do carro forte. Nada de graça, eles estão falando lá dos valores, que é 151 cada vez que vir, mas que é um valor fixo. Depois tem um valor variável que é em cima do valor. Então, realmente, assim, se você pensar, é caro. Mas eu estou tentando conversar com a dona da lotérica, já tem, acho que vai para uns 10 dias, ela não me atende, não acho ela. Encontro umas pessoas, as pessoas falam, ela falou que vai abrir tal dia, não abre. Assim, já faz mais, foi fechada dia 16 de abril, 16 de maio, 30 dias... Está indo o quê? Para quase 2 meses. Ela não vai perder nunca essa concessão? Entendeu? Então, assim, tá difícil para nós também, porque não comporta, o município não comporta 2 lotéricas. Então, assim, eu acho que se alguém estiver falando, se a Sara, proprietária, estiver escutando, assim, a gente vai pedir para acabar com a concessão, porque a gente também está cansado desse prazo, porque nós estamos sendo cobrados. E outra pessoa não vai poder abrir uma lotérica aqui, se não for regularizada, né? Ela não abre mão para poder passar para outro. Banco Sicoob. Banco Sicoob, até levei um susto, entrei agora na internet para ver uma questão.
Me assustei porque já tinha saído o edital das contas da Câmara e dos funcionários públicos, e a licitação ia ser dia 6. Hoje eu abro, agora à tarde, antes da sessão, vi que foi modificado, o edital foi retificado e a licitação vai ser dia 18. Falei, meu Deus, né? Já fiquei nervosa. Mas aí, conversando com o pessoal da licitação, o que acontece? O próprio Cicobi pediu para amarrar mais, para não ter como vir um outro banco, enfim. Então, não é uma coisa ruim. Nós não vamos perder. O meu medo é que fosse se estender mais ainda. Não. O projeto já está pronto, eles já iniciaram as instalações. Eles só pediram para dar uma modificada no edital, que é para segurar eles, para amarrar eles, exatamente essa palavra. Então, se Deus quiser, logo, logo essa questão vai ser resolvida. Boa noite a todos. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação em oradores, declaro encerrada a presente sessão e comunico meus pares que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 16 de junho de 2025, segunda-feira, às 19 horas. A todos vocês, meu muito obrigado.